Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarez. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Quem está falando aqui é Sérgio Buarez e nós vamos começar mais uma aula do nosso curso As 10 Chaves do Marketing Multinível Explosivo. Hoje nós falaremos sobre a chave 7, Independência. Para aqueles que já estão acompanhando o curso há algum tempo, talvez faça sentido, porque a chave da independência, ela tem mais sentido na medida em que a pessoa tem um pouco mais de experiência no negócio, já passou um pouco pelaquela parte básica de entender os conceitos de duplicação, de retenção, edificação, alguns conceitos que são necessários desde o primeiro momento em que a pessoa começa no negócio. Agora, a independência, a gente sabe que as pessoas têm um pouco de insegurança no início, às vezes elas não têm muita noção clara de que esse negócio é um negócio da livre iniciativa, onde você tem que ser empreendedor, você precisa ser líder e principalmente líder de você mesmo, porque as pessoas que estão ao seu redor, sejam eles seus amigos, seus parentes ou mesmo a sua linha ascendente, os seus downlines, essas pessoas elas estão dividindo com você um negócio, porém o seu resultado ele é 100% dependente do seu próprio desenvolvimento, da sua própria competência. A gente vai ver hoje que você ser um distribuidor independente, um empreendedor independente, ou seja, qual for o nome que a sua empresa utiliza, significa que você vai assumir sim a responsabilidade sobre o seu negócio e isso não tem nada de muito, nenhum bicho de 7 cabeças, vocês vão ver que é relativamente simples e basicamente é uma questão de postura, uma forma de encarar o negócio como realmente seu e assumir a responsabilidade e colocar em prática, né, as lições que a gente tem aprendido, não só aqui, mas também na prática do dia a dia que você aprende na sua empresa, no seu sistema de treinamento. Vou passar rapidamente os tópicos da aula de hoje. O que vamos aprender sobre independência? Primeiramente, liderar é não depender de ninguém. Basicamente, esse negócio é formado por líderes, ele é muito promovido esse conceito da liderança, e não só aqui, mas também no mercado tradicional. Hoje em dia se fala muito sobre liderança, sobre empreendedorismo, e hoje nós sabemos que os profissionais que têm mais resultados no mercado são aquelas pessoas que têm controle sobre a sua carreira, controle sobre suas metas e tem disciplina para buscar isso, independente de ter um chefe cobrando, de ter uma obrigação formal para ter esse tipo de atitude. Liderar é a partir da sua decisão pessoal, a decisão de fazer a diferença, a decisão de construir esse negócio com seriedade. Além disso, nós veremos também que você deve aproveitar o apoio dos seus uplines, dos seus líderes ascendentes, mas jamais depender deles. Existe uma diferença muito grande entre você se inspirar, você tê-los como exemplo, você se aconselhar com eles, inclusive será a próxima chave sobre aconselhamento e é fundamental, porém vocês vão perceber que isso tudo é muito bom, mas não pode significar uma trava na sua caminhada, não pode significar uma barreira a mais para você vencer. Então se os seus uplines estão com você, estão te apoiando, estão te ajudando, ótimo, mas eles não vão estar com você o tempo todo. É necessário que você assuma a responsabilidade pela maior parte do tempo em que você vai estar sozinho e você vai estar liderando, primeiramente você mesmo e depois a sua equipe. Terceiro, você deve ajudar seus downlines. Nós temos um negócio que é baseado em resultado coletivo, então é natural que para você ter os grandes resultados que esse negócio permite, você vai precisar ajudar algumas pessoas, mas não pode esperar por elas, porque às vezes você insiste demais naquele amigo, naquele parente, naquela pessoa que você acredita, deposita uma grande responsabilidade até para essa pessoa desenvolver, e isso acaba até atrapalhando o desenvolvimento dessa pessoa. Você precisa deixar os seus downlines livres para que eles definam o que eles querem fazer, o que eles querem desenvolver. O seu papel é inspirar, é orientar, mas jamais depender deles, jamais esperar por eles. Porque se uma pessoa, por acaso, resolver parar de fazer um negócio ou mesmo decidir desenvolver esse negócio de maneira muito lenta, isso não significa que você precisa seguir essa mesma regra. Você pode desenvolver o seu negócio no ritmo que você bem entende. E isso significa ter a atitude de assumir a responsabilidade sobre o seu negócio. Quarto, utilize o sistema, mas aprenda a fazer por sua conta. Hoje nós falaremos muito sobre isso, porque
porque é natural que no programa Multinível Explosivo e nas primeiras chaves desse curso, a gente promoveu demais o sistema, porque de fato é um recurso valiosíssimo que você tem nesse negócio e é o que diferencia o marketing multinível de qualquer outra atividade. É quando você tem um sistema que te inspira e te coloca recursos, te proporciona um ambiente, situações onde você vai desenvolver o seu negócio sem a sua participação direta. Isso tudo é maravilhoso, porém, você vai ter o sistema em alguns momentos, você vai ter o sistema de maneira estratégica apoiando o seu negócio. Porém, no dia a dia, na casa dos seus distribuidores, nos treinamentos que você vai fazer, no tete-a-tete, no contato pessoal, não tem sistema que resolva. 90% do seu trabalho nesse negócio, no marketing multinível, é relacionamento. E isso o sistema não faz por você. Você precisa aprender a desenvolver um negócio por conta própria, sem depender do sistema. E independência é o maior exemplo que você pode dar, porque a gente percebeu, principalmente no modo da duplicação, que muitos de vocês já cursaram, duplicação, você necessariamente precisa usar uma referência confiável, você precisa usar uma matriz ideal que é promovida pelo seu sistema, pelos líderes que têm resultado na sua empresa. Porém, uma coisa é você seguir o sistema, seguir os líderes no aprendizado técnico, na parte que vai dar suporte para o seu negócio, no operacional do seu negócio. A outra coisa é o relacionamento humano, que isso, por mais que você tenha o apoio coletivo dentro de um evento, o líder vai falar com seus downlines, vai apoiar, vai falar com seus convidados, isso aí é reservado naquele momento em que está acontecendo um evento, uma palestra, e aquilo ali é muito pouco para você criar vínculos emocionais com a sua equipe. E como nós vimos no módulo da retenção, é necessário que você tenha um envolvimento emocional com a sua equipe para que realmente todo mundo trabalhe em prol do mesmo objetivo, para que todos cresçam juntos e para que todos tenham um alinhamento estratégico. Isso faz parte da sua responsabilidade. Se você hoje entrou no marketing multinível e de repente não tem muita experiência, não sabe como vender, não sabe como recrutar, como falar dos seus produtos, do seu plano de marketing, isso é natural, porque todo mundo aprende isso logo que inicia. Exige um certo tempo até de prática, de experiência, para que você tenha domínio dessas informações. Porém, uma coisa você já tem desde o primeiro momento, que é a confiança no negócio e é o relacionamento humano. É o exemplo que você pode dar para a sua equipe. Exemplo de disciplina, de organização, de visão, exemplo de comprometimento, tudo que nós falamos até aqui. Quando o seu downline percebe que você está fazendo esse negócio de maneira séria e que você não depende de ninguém, que você está buscando os recursos, você está buscando se desafiar, você está colocando em prática os ensinamentos, isso é um grande exemplo. Portanto, a independência que você demonstra na condução do seu negócio é um grande exemplo, porque a sua equipe vai querer duplicar essa mesma atitude. Tudo que você quer no marketing multinível é que a sua equipe seja independente, que a sua equipe te escute, que venha se aconselhar com você, mas que na hora que você não estiver presente, eles estarão desenvolvendo o negócio da melhor forma possível e com autonomia, porque é isso que vai fazer com que a sua rede continue crescendo sem limites, né? Nós não queremos subordinados, nós não queremos pessoas dependentes, passivas, nós queremos pessoas que tenham iniciativa, que sejam proativas, e esse é o marketing multinível. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu gosto muito desse tema, porque de fato ele é um dos mais relevantes para distinguir quem vai ter resultado mais expressivo nesse negócio ou quem vai ficar andando de lado, porque eu conheço pessoas que também ficam esperando que os patrocinadores façam negócio por eles, e isso não acontece. Pode até você dar sorte de um ou outro downline seu se desenvolver com o apoio do sistema, ou com o apoio do seu líder ascendente, ou por conta própria, mas isso é sorte. Você não vai ter um padrão de crescimento. Agora, quando você assume a responsabilidade, você tem independência nas suas ações, com certeza você pode abrir 1, 2, 3, 5, 10 linhas e você vai conseguir duplicar, porque parte de você. Você é o exemplo que está inspirando essa equipe a fazer o mesmo, a duplicar essa mesma habilidade, essa mesma atitude. O nosso curso de hoje, ele é uma continuação. Como nós vimos as outras aulas, elas têm, cada uma delas, um objetivo, elas têm uma linha de raciocínio, e como não poderia ser, independência também parte do comprometimento, que foi a nossa aula passada. Quando nós falamos sobre comprometimento, nós vimos por que as pessoas desistem no meio dos seus projetos. A maioria das pessoas inicia uma faculdade, inicia um curso, ou mesmo uma aula de violão, um esporte. As pessoas iniciam projetos e param no meio do caminho. Quantas pessoas a gente conhece que fazem planos na virada do ano e lá para março já não se lembram mais de nada, já esqueceram completamente o que elas tinham como objetivo? Por que isso acontece? Não é só no marketing multinível, isso acontece na sua vida de um modo geral. Primeiro, falta de um motivo. Segundo, falta de visão. Terceiro, falta de foco. E 4, que eu chamo de falta de ar. Explicamos em detalhes isso na outra lição, mas basicamente é o seguinte: o comprometimento ele só existe quando você tem um motivo forte o bastante. Você só vai se comprometer com o projeto e
seguir com esse projeto do início, meio e fim, se você tiver um motivo muito grande que te impulsione a vencer os obstáculos, os desafios que vão surgir no meio do caminho. Porque, sem dúvida alguma, não existe nenhum projeto fácil que você vai fazer sem esforço. Todos eles vão exigir de você um comprometimento, vão exigir de você atitude, e isso vai ser uma prova para você. Você vai precisar querer desenvolver esse negócio por mais tempo e enfrentar as adversidades, porque existe um motivo que te inspira, um motivo que faz sentido todo aquele esforço. Por isso a gente fala tanto de sonho no marketing multinível, que pode ser chamado de objetivo, meta, não importa. O que você precisa ter é clareza do motivo que faz você acordar mais cedo, dormir mais tarde, participar de um treinamento que às vezes você não gostaria de estar, você preferia estar num evento social com a sua família, ou de repente dedicar uma noite, um final de semana, num dia de chuva. Isso tudo, às vezes, você consegue fazer numa semana, na outra semana, durante um mês, mas depois de um tempo você cansa, você desiste, porque falta um motivo. Se o motivo for claro, você continua. Segundo, o comprometimento ele depende de uma visão clara do mapa. E eu chamo de mapa o planejamento que você precisa ter para cumprir o seu projeto. O que você precisa fazer do início, meio e fim para que você obtenha o resultado final. Isso aí, muitas vezes, depende de recursos que você precisa levantar, determinadas habilidades que você precisa desenvolver. E nesse negócio é muito claro, você tem um plano de marketing na sua empresa que são degraus, que você precisa subir um a um. Quer dizer, se você não avançar de degrau a cada 3 ou 6 meses, isso significa que você está girando em círculos e não está evoluindo. Então é importante você ter clareza sobre esse mapa e definir um plano de ação para cumprir esse mapa, esse percurso. E isso é visão, é quando você tem clareza sobre o seu plano. E a partir do momento em que você tem isso, planeja de maneira coerente as suas metas intermediárias, o que você vai fazer a cada semana, a cada mês e como que você pretende conduzir o seu negócio, você tem muito claro quais são os sacrifícios que você precisa fazer, qual é o empenho que você precisa dedicar e muitas vezes vai ficar claro também aquilo que você precisa abdicar, o que você precisa abrir mão para que esse projeto se concretize. Então nós sabemos que quando uma pessoa se coloca, se impõe a vontade de cursar uma faculdade ou mesmo uma pós-graduação, essa pessoa ela abre mão de muita coisa porque ela precisa estudar e desde o vestibular existe um processo bem desgastante que você deixa de sair com os amigos, você deixa de passear porque você está querendo se preparar para uma faculdade e você cursa essa faculdade durante vários anos se preparando para o quê? Para o seu objetivo, para o seu motivo, que é se tornar um profissional competente e ocupar o mercado de trabalho de uma maneira produtiva. Quando você tem esse plano, fica claro o sacrifício que você precisa fazer, porém esse sacrifício vale a pena, porque o motivo é nobre, você tem um objetivo a alcançar. Tudo isso nós vimos sobre comprometimento. E além disso também, o comprometimento ele é o reforço diário de que você vai buscar as metas intermediárias, você vai ter disciplina nessa caminhada, você vai ser sério, você vai ser profissional. Tudo isso tem a ver com comprometimento, tem a ver com disciplina, com planejamento, dedicação, empenho. E você, em última instância, quando coloca um projeto, quando inicia um projeto na sua vida, você é o único responsável por cumprir esse projeto até o final. Você vai ter aliados, você vai ter, de repente, recursos, você vai ter ajuda de outras pessoas. Mas essa ajuda só virá se você buscar, se você tiver a atitude de procurar as alternativas, de encontrar o seu caminho e de fazer a coisa acontecer. Portanto, nada disso é sorte. Quando você vai construir um empreendimento, seja ele qual for, inclusive o marketing multinível, depende basicamente da sua responsabilidade, da forma como você conduz o seu negócio. Tudo isso foi o cenário que nós montamos na aula passada. Agora, nós vamos falar sobre independência, que tem tudo a ver com isso. Porque a partir do momento em que você percebe que esse plano só vai funcionar se você tiver atitude, se você tiver disciplina, se você tiver responsabilidade e principalmente se você não depender de ninguém, aí você entende o conceito da independência. Porque você de repente tem um planejamento e se esse planejamento está claro para você, existe data para ser cumprido. Então não adianta você deixar isso solto e a sorte das pessoas decidirem por você o que elas querem fazer e quando elas pretendem desenvolver esse negócio. De repente você patrocina um downline e fica esperando que ele desenvolva o negócio. Será que o seu planejamento vai dar certo se você depositar toda a sua esperança, todas as suas fichas em um downline que você acabou de patrocinar, sabendo que ele tem 1000 outras coisas para fazer na vida, de repente os motivos dele não são tão grandes quanto os seus? É isso que é importante você entender. Liderar é não depender de ninguém, porque os seus motivos, eles devem ser mais fortes que os motivos dos outros. Você tem que ter motivos tão fortes que façam você desenvolver esse negócio até o fim, independente da sua linha ascendente, dos seus downlines, dos seus amigos, independente desse curso, independente de qualquer coisa. Você precisa ter clareza que esse projeto tem que ser concluído, porque é esse projeto que você escolheu para desenvolver. Quando você tem essa clareza, quando você tem esse pensamento, você se torna independente. E aí você vai entender que aproveitar o apoio dos seus
ascendente não é depender deles. Nós sabemos que no marketing multinível, você não escolhe o seu patrocinador, não escolhe a sua linha ascendente. A oportunidade chega para você no momento da sua vida que de repente é um momento favorável para você e de repente vai chegar através de uma pessoa que conheceu na última semana e nem sabe direito por que se cadastrou, mas ela te chamou para um negócio. E aí você conhece porque ela é um amigo seu, ela é um conhecido, é uma pessoa que fez um contato frio na rua e você não vai jogar fora a oportunidade porque aquela pessoa não está seriamente comprometida com o negócio. Mas a partir do momento que você vai num evento, você pesquisa, você toma a decisão de desenvolver esse negócio seriamente, o que você pode fazer? Você pode identificar na sua linha ascendente quem são os líderes que estão desenvolvendo esse negócio de maneira mais profissional, tentar se associar com eles, para aprender com eles, para ter mentores de negócio com experiência para te apoiar. Isso tudo é maravilhoso, mas às vezes a gente sabe que essas pessoas estão ocupadíssimas com outras redes, com outras funções. Às vezes essas pessoas estão em outra cidade, em outro país. Nem sempre você vai ter o apoio presencial do seu líder com muita frequência. Talvez você tenha que aproveitar em alguns momentos de comunicação via internet, via telefone, ou mesmo um evento que você participa do sistema. Tudo bem, você naqueles momentos vai ter o apoio dos seus ascendentes, mas talvez no dia a dia não tenha aquela pessoa para te apoiar. Eu digo isso porque quando eu conheci o marketing multinível, o meu patrocinador pessoal tinha acabado de se inscrever no negócio. E o patrocinador dele também. E o patrocinador do patrocinador também. E o que aconteceu naquela época? Eu fui ter apoio do meu quarto ascendente, que era o primeiro líder que estava disposto a desenvolver esse negócio. Mesmo assim, ele também não tinha muita experiência, só tinha atitude diferente. E isso já faz muita diferença, porque o líder, ele parte da atitude. Então, naquela época, nós não sabíamos muita coisa, mas eu colei num ascendente que queria desenvolver um negócio de maneira séria e nós começamos a trabalhar juntos. Isso foi ótimo, porém, eu conheço um monte de histórias em que isso também não foi possível, em que o ascendente era muito distante, o ascendente já era um líder de muito sucesso e que tinha uma agenda concorridíssima. E o que acontece nesses casos? Às vezes, pode parecer uma dificuldade a mais, porém a dificuldade nos faz crescer. Existem muitas histórias no Brasil de líderes consagrados, pessoas que têm grandes organizações, diamantes, presidentes, pessoas riquíssimas com marketing multinível e que elas não tiveram linha ascendente, ou pelo menos não tiveram uma linha ascendente atuante no momento inicial do negócio. Eles foram se desenvolver sozinhos e depois de algum tempo, depois que eles buscaram os recursos, as oportunidades e eles desenvolveram as suas habilidades, aí sim eles conseguiram um intercâmbio com os ascendentes, conseguiram se comunicar um pouco mais, mas nunca dependeram deles. A linha ascendente, ela tá lá para te apoiar, nunca deve reclamar dos seus ascendentes, porque eles têm o negócio deles, eles têm os motivos deles e talvez não sejam tão grandes quanto os seus. Então isso é uma lição muito importante para quem quer desenvolver esse negócio. Segunda coisa, se você não tem uma linha ascendente, não adianta chorar pelo leite derramado. Eu conheço um monte de pessoas que ficam reclamando do patrocinador, que não apoia, que não liga, que não ajuda. Esquece isso. O marketing multinível é o seu negócio, não é o negócio do seu patrocinador. Então, se ele não quer fazer, se ele não está disponível, ótimo. Pensa positivo, vai desenvolver suas habilidades e vai fazer esse negócio. Não tenha medo de enfrentar desafios. Como nós falamos agora há pouco, são os desafios que nos fazem crescer. E talvez você se torne um líder muito maior se você for capaz de enfrentar essa adversidade. Até porque você vai ter uma história muito forte para contar para os seus downlines, de que eles não precisam depender de ninguém. Você vai estar lá para apoiá-los, mas se você conseguiu fazer sozinho, eles também podem. E isso é importante para você duplicar na sua organização, porque todos são independentes e todos podem buscar um grande resultado por conta própria. Inclusive, os seus downlines podem crescer mais rápido do que você. É importante que eles entendam isso, é importante que eles queiram isso, porque se os seus downlines quiserem crescer mais rápido do que você, e isso não for apenas da boca para fora, isso for atitude, se for comprometimento, com certeza você vai ter muito mais tranquilidade para desenvolver uma segunda linha, uma terceira linha, uma quarta, porque você tem um grupo forte que está se desenvolvendo com uma liderança com autonomia. É lógico que você não vai abandonar ou passar toda a responsabilidade para o seu downline antes que ele tenha experiência, mas você pode sim começar a transferir responsabilidade se ele estiver disposto a aprender, se ele estiver disposto a se desenvolver. E é isso que nós promovemos no programa Multinível Explosivo. O conceito todo do programa é que você duplique rapidamente essa atitude, porque o que você mais quer é que a sua rede tenha atitude de duplicação, de liderança, de retenção, de edificação, tudo que nós falamos até aqui, você quer que a sua rede faça por conta própria, sem depender de você. Alguns dos maiores líderes que eu conheço fizeram isso, fizeram sem apoio. Da mesma forma, você também não pode esperar o resultado dos seus downlines, porque muitas vezes você patrocina um amigo, um parente, aquela pessoa que você confia, que é o empresário, que tem grandes possibilidades, porém ele também tem grandes compromissos, e de repente o marketing multinível para ele é o plano D, é o plano Z, e ele não vai querer se dedicar com a mesma atitude que você
você, porque ele não precisa. Às vezes você buscar uma pessoa também de grande potencial, sem dúvida é legal, porque quando essa pessoa resolve fazer, ela faz pra arrebentar. Mas a chance dela fazer no primeiro momento é pequena. A maioria das pessoas vai engatinhando, vai estudando, são pessoas muito cuidadosas com a imagem, são muito criteriosas, ficam pesquisando demais. Essas pessoas não andam. O que você quer é atitude, você quer pessoas que te liguem e que façam assim: Sérgio, o que eu vou fazer hoje? Como é que nós vamos fazer a nossa reunião? Eu preciso convidar tantas pessoas, eu tenho uma lista de nomes, eu tenho esses contatos para fazer acompanhamento. Você quer líderes, você quer downlines trabalhando com você e que te puxem e que queiram o seu apoio. Agora, isso não aparece em todos os casos. Você vai precisar patrocinar 10, 20 pessoas para encontrar algumas com essa característica. Então não se preocupe muito com a qualidade das pessoas que você coloca no primeiro momento. Se preocupe em colocar as pessoas e colocá-las em ação. De preferência, divulgue para elas o evento da sua empresa, coloque elas em contato com a linha ascendente, faça todo aquele trabalho que nós explicamos no ritual das 72 horas, que é o envolvimento, colocar essa pessoa em contato com o sistema, com os produtos, e ela começar a experimentar. A partir dessa experiência de uma semana, de 2 semanas, é que ela vai decidir se ela quer ou não desenvolver esse negócio e se ela quer desenvolver num ritmo lento, médio ou super acelerado. Você precisa colocar as pessoas para que elas se revelem. Os líderes, eles vão surgir depois que elas conhecerem o negócio, depois que as pessoas estiverem envolvidas. Não adianta ficar malhando naquele novo downline esperando que dele vai sair muita coisa. O seu trabalho não é esse. O seu trabalho é colocar as pessoas, introduzi-las no sistema durante 7, 15 dias e esperar que elas se posicionem. O que elas pretendem fazer, como elas querem desenvolver. E a partir do momento em que você sabe o que cada um dos seus downlines quer realizar, fica mais fácil. Você pode desenvolver um planejamento com cada um deles de acordo com os objetivos deles. Então, se aquele seu downline quer crescer devagar, o objetivo dele é uma renda extra, ele está engateando, ele é muito cético, ele está pesquisando, dá para ele o que ele procura, conecta ele no sistema e mantém ele informado dos seus passos, das suas reuniões, incentiva ele, tenta colocar ele em ação. Mas você não pode perder muito tempo com essa pessoa, ele não está disposto a fazer o negócio agora. Da mesma maneira, se você tem aquele downline que começa a mostrar uma atitude diferente, como a gente tem no programa Multinível Explosivo, aquela engrenagem que começa a girar mais rápido, que começa a chamar atenção, começa a cumprir um desafio de 7 dias, começa a criar uma história de impacto, um impulso, essa pessoa, opa, essa daqui está chamando a minha atenção, é com essa que eu quero trabalhar. Então você precisa abrir várias frentes para que essas boas oportunidades surjam. E a partir do momento que elas surgirem, você vai direcionar o seu tempo de acordo com a sua estratégia pessoal. E se você patrocinou 10, patrocinou 20 e nenhuma delas quer fazer com o ritmo que você pretende, continue buscando pessoas. Por isso o recrutamento é a terceira chave, a mais importante. Depois do conceito de duplicação e retenção, o recrutamento ele é básico, porque o recrutamento que vai ditar a velocidade do seu negócio. Se você quer ir rápido, recrute mais, porque a média das pessoas vai desenvolver esse negócio de maneira média. Normalmente não é uma forma explosiva. A maioria das pessoas desenvolve esse negócio no tempo extra, desenvolve quando dá, desenvolve sem muito compromisso, sem muita responsabilidade. O fato é esse. Como é numa universidade, por exemplo, a maioria das pessoas que se inscrevem, que fazem o vestibular, não passam. E a maioria das pessoas que passam não cursam até o final. E daquelas que cumprem todo o programa e se formam, não são todas que aprendem. Daquelas que aprendem, não são todas que se tornam profissionais bem-sucedidos. A vida é assim, é cheia de filtros. E no seu negócio vai ser a mesma coisa. Você vai trazer um monte de gente e elas vão se posicionar, elas vão entrar nesse funil que é o sistema e vão mostrar a que vieram. Mas você não pode depender delas. Você precisa trazer números mais altos, pessoas a mais no seu grupo, recrutar bastante para que aquelas boas apareçam. E isso vai acontecer, pode ter certeza. Você tem que respeitar o ritmo dos outros, mas tem que fazer a sua parte, de acordo com o seu planejamento. A partir do momento em que você tem esse controle, se você quer ir mais rápido, é só aumentar seus números. Você não precisa obrigar ninguém a segui-lo. Utilize a lei das médias. A gente sabe que isso varia para cada empresa, ok? Mas se a gente pensar em 10 contatos, você vai patrocinar talvez 3. E desses 3, talvez um queira fazer um negócio, de verdade. Se você sabe disso, de cada 10 contatos, um vai virar. Você precisa chamar sempre a virar 10. Então, por isso você precisa ter uma lista de nomes grande. Por isso você tem que ter um hábito de falar com as pessoas, de gerar contatos. Porque é na probabilidade que você vai trabalhar. Não adianta você esperar, você ter a falsa expectativa que você vai chamar meia dúzia e que todos os 6 vão ser diamantes, vão ser presidente, né? Isso aí seria o mesmo que um raio cair 2 vezes no mesmo lugar. A gente sabe disso. A gente tem que ter um pouco também de consciência na hora que a gente vai desenvolver esse negócio. Independência é usar o sistema e as ferramentas disponíveis. A partir do momento em que você entende a importância do sistema e das ferramentas para você duplicar com menos esforço pessoal, você entende que é necessário utilizá-los. Mas você não pode se paralisar pela falta disso. Muitas vezes eu vejo uma pessoa que está no negócio e
que ela fica esperando que tenha um evento oficial da empresa para que ela recrute alguém. Ela fica esperando, porque ela não tem como apresentar a oportunidade, então ela fica esperando e a reunião da empresa é uma vez por mês. E durante o mês inteiro ela fica esperando para poder levar 2 ou 3 convidados. E aqueles 2 ou 3 convidados, por algum motivo, chove naquele dia, a cidade fica em caos, e aí os convidados não vão, não tem evento, ela perdeu um mês inteiro. E a mesma coisa pode acontecer se você tem o seu ascendente distante. Você fica esperando que o ascendente tenha uma data na agenda dele para que ele venha te apoiar. Isso não pode ser determinante para o seu negócio. Você tem que inverter essa ordem. O seu ascendente, quando ele puder, vai ser muito útil. O sistema vai ser muito útil, mas no dia a dia você tem que fazer um negócio sem depender de ninguém. E isso é marketing multinível diariamente. Um método diário de operação. Porque as pessoas que têm sucesso no marketing multinível não são aquelas que recrutam todo dia. Se você está buscando sempre novos contatos, distribua cartão de visitas todos os dias. Fale com as pessoas sobre os produtos, sobre o negócio todos os dias. Porque é isso que vai fazer com que você tenha um resultado acumulado no final do mês. Porque às vezes as pessoas ficam apostando todas as fichas num evento e naquele evento em 2 ou 3 convidados. Se aqueles 2 ou 3 convidados vão para lá e fazem um grande movimento, ótimo, ganhou um mês e o bônus está garantido. Se aquela situação não acontece como foi prevista, o que acontece? O mês é jogado fora e você fica sem bônus. Isso não é marketing multinível, isso é sorte, isso vira jogo de azar. Muito mais parecido com loteria do que trabalho, do que empreendedorismo, né? E as pessoas às vezes falam, Sérgio, você fala muito de trabalho, as pessoas não gostam de falar de trabalho. E realmente eu falo de trabalho porque, para mim, trabalho, empreendedorismo, eu não tenho problema nenhum com essa palavra, porque eu sei que para ter resultado na vida, para ter sucesso em qualquer coisa que você faça, exige esforço. Nós estamos falando de um negócio sério. Qualquer negócio sério exige dedicação, exige empenho. E quando você vai falar com um empresário, quando você vai falar com um profissional liberal de sucesso, a única coisa que ele não quer ouvir é que marketing multinível você ganha sem esforço. Porque ele sabe, na carreira dele, na vida inteira dele, ele sabe que isso não existe. Aí é por isso que as pessoas acham que o negócio é furado, é pirâmide, é ilusão, porque a gente vende uma ilusão, a gente acaba falando muito de facilidade, quando na verdade esse negócio é um negócio sério. A diferença é que ele é acessível. O que nós tínhamos que promover para todo mundo não é que o negócio é fácil, é que o negócio é acessível. Qualquer pessoa que tenha atitude pode desenvolver esse negócio e pode ser um grande sucesso. Não importa o que você estudou, não importa a sua experiência, não importa a sua cultura, nada disso. O que importa é a sua atitude. Mas a atitude é o quê? É esforço, é trabalho, não tem como. Você precisa fazer um movimento, você precisa construir uma base para o seu negócio. E isso vai ser por um período. Se você fizer isso muito bem feito, você vai fazer apenas uma vez. E depois disso você vai colher os frutos. Mas, de qualquer maneira, nada vai acontecer se você não tiver esse empenho. O curso, o programa, ele tem esse tom mesmo, porque eu já vi nesses anos todos que eu conheço o marketing multinível, muita gente entrar e sair. E não são essas que interessam. O que nós queremos são aquelas pessoas que entraram, se desenvolveram e hoje são profissionais de marketing multinível. Por isso, o nosso curso fica no site profissional.multinivel.com.br. Ou a pessoa está disposta a encarar isso como uma profissão, como um negócio sério, ou é melhor ela não participar do curso, nem tentar entender o programa Multinível Explosivo, porque para ela não vai funcionar mesmo. Jamais vai funcionar. Talvez para ela seja melhor acreditar numa corrente de e-mail mesmo e, enfim, acreditar que vai dar sorte de ganhar dinheiro, porque ela gosta muito mais de loteria do que de negócio. Foi só um parênteses que eu fiz aqui, porque independência tem a ver com isso também. Tem a ver com essa percepção. Você não pode acreditar que as coisas vão cair no seu colo. Você precisa fazer acontecer. Então, não se deixe paralisar pela falta dos recursos. Se você não tem uma reunião para levar os seus convidados, organize a sua. Na sua casa, na casa do seu downline, na casa do seu vizinho. Você não tem onde fazer, pede para sua tia para fazer na casa dela. Não tem problema, você aproveita e patrocina os amigos da tua tia também. Quantas vezes eu vi histórias de sucesso no marketing multinível nascerem de atitudes tão simples, pessoas com uma dificuldade enorme, e essas pessoas conseguem viabilizar porque elas pedem ajuda. Elas chegam para um empresário, chegam para um amigo, para um parente e falam, olha, eu estou desenvolvendo um novo negócio, eu preciso de um espaço para organizar uma reunião. E você pode me ceder o espaço, eu posso organizar na sua casa, e você já está fazendo um convite, é uma forma diferente de fazer um convite. E o melhor é o seguinte, o anfitrião ele vai ser obrigado a participar da reunião, porque é na casa dele, então você já tem um convidado, já está garantido. Então essa é uma forma de enxergar a coisa de forma diferente. Além disso, se você não tem um treinamento para sua equipe, o treinamento fica em outra cidade, só vai acontecer daqui a 2 meses. Se você vai ter que ir para outra cidade, você tem que ir, porque você está buscando conhecimento, o sistema
tema é importante. Nós já falamos bastante sobre isso. A sua referência de liderança, de sucesso, vai estar no sistema oficial da sua empresa e da sua liderança. Mesmo que você tenha que viajar 200 km, 300 km, dê um jeito de participar. Talvez você tenha dificuldade no início, precisa levantar recurso, não sei o que você vai fazer, mas eu posso garantir para você que a presença nesse evento vai fazer muita diferença. Só que, pensando pelo outro ponto de vista, que nem todos os seus downlines têm o mesmo comprometimento que você, e nem todos eles têm a mesma atitude, o mesmo profissionalismo que você, é provável que boa parte do seu grupo não vá nesse treinamento que é na outra cidade. E o que você vai fazer com o seu grupo? Você vai deixar ele abandonado, sem opção? Pelo contrário, você vai ter que organizar um treinamento. Independência é isso. Quantas vezes eu fiz reuniões para o meu grupo no salão de festas do meu prédio, ou na casa de um outro downline, e organizar grupos com 10, com 20 pessoas é a melhor coisa que você pode fazer para desenvolver o seu negócio, é você criar um time com 5, com 10, com 20 pessoas unidas que se tornam amigas e que estão todas as semanas juntos, fazendo treinamento, fazendo reuniões de oportunidade, juntos. Porque quando você faz isso pode ser na sua casa, pode ser onde você quiser, mas é importante que seja o seu time. Quando você consegue formar o seu time, com certeza aquele envolvimento emocional acontece de uma forma muito mais forte e isso acaba gerando nas pessoas um comprometimento muito maior, sem contar que isso vira exemplo. Daqui a pouco, aquele seu downline que começou a se destacar e tem 10, 20 pessoas no grupo dele, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que organizar o próprio treinamento dele na casa dele. Esse negócio de marketing multinível é feito por células. São células que tem um líder e esse líder mobiliza de 10 a 30 pessoas. Quando você tem 30, 40 pessoas, essa célula tem que se dividir. Você precisa ter um novo líder que surgiu e que vai cuidar de outros 10 a 30 líderes. Marketing multinível é isso. E mesmo que você fale, eu uso a internet, que seja, faça a sua reunião virtual com 10, 30 pessoas, para ter esse sentimento de grupo e para que todos tenham o comprometimento da duplicação. A coisa mais errada que existe é você ter uma reunião com 500 pessoas e só uma pessoa é o líder, porque você não está criando líderes, você está criando um monte de dependentes seguindo uma pessoa. Isso não vai duplicar. Então muda muito a atitude. Às vezes a dificuldade, como eu falei, ela é a solução. Às vezes você pensar diferente vai fazer com que o teu resultado mude completamente. O seu grupo acontece a partir de você, da sua atitude. E se você também não tem um DVD, quantas pessoas hoje em dia eu vejo que reclamam porque não tem um DVD para passar, não tem um notebook, não tem um equipamento de multimídia, não consegue alugar o hotel mais caro da cidade e por isso não faz a reunião. Quantas pessoas a gente vê que reclamam disso? O marketing multinível nasceu há mais de 50 anos e não tinha nada disso. Quando eu aprendi há mais de 15 anos, não tinha nada disso. Não existia DVD. No máximo era fita de vídeo, mesmo assim era difícil você colocar, porque dava problema, não tinha qualidade, nem todas as empresas disponibilizavam também fitas de vídeo. E computador nem se fala, não existia nada disso, não existia PowerPoint, não existia conferência virtual. O que existia era quadro branco com caneta e apagador, e que você ia de casa em casa mostrar o plano, mostrava os círculos, mostrava como é que era o plano de marketing. Em 20, 30 minutos você apresentava a linha geral do plano e aquilo era suficiente para a pessoa dar um passo. Qual era o passo? Se cadastrar. Porque ninguém aprende tudo se cadastrando. As pessoas aprendem depois que elas desenvolvem esse negócio por um tempo. Depois que elas exercitam, depois que elas praticam. O marketing multinível sempre foi dessa forma. Você não precisa criar um bicho de 7 cabeças para que as pessoas entrem na sua empresa, para que entrem na sua rede. Você precisa dar para elas oportunidade para que elas experimentem, para que elas conheçam isso. É tudo baseado na confiança. Se elas acreditam em você, elas vão querer se cadastrar, porque na pior das hipóteses elas vão ter acesso a material de estudo, elas vão ter acesso a produtos, elas vão ter acesso a regras de negócio, e ninguém entra no negócio sem analisar. Ninguém entra no negócio sem fazer uma pesquisa, e a melhor pesquisa no marketing multinível é o cadastro. A gente às vezes fica fazendo um bicho de 7 cabeças para a pessoa fazer um cadastro de 100, 200 reais. Brincadeira, estamos falando de um negócio que vai mudar a vida das pessoas. 100, 200 reais é o mínimo que essa pessoa precisa investir para ter conhecimento. Pare de vender o seu kit como se fosse a coisa mais mirabolante do mundo. Não, o kit ele tem que ser um pré-requisito para a pessoa ser avaliada se ela tem condições de desenvolver um negócio com você. É lógico que você não vai colocar dessa forma, mas você tem que tratar com naturalidade. As pessoas gastam 100, 200 reais num sapato e não vão gastar 100, 200 reais para mudar de vida. É lógico, eu não estou falando que o dinheiro dá em árvore, nem que as pessoas estão jogando esse dinheiro fora, mas tudo tem a ver com percepção de valor, que a gente já falou lá atrás. Percepção de valor. Você precisa mostrar para as pessoas que existe algo muito valioso que ela vai adquirir com apenas um investimento desse porte. Aí varia de empresa para empresa, mas todas elas têm um investimento muito baixo, comparativamente com o resultado que você projeta. Cadastre as pessoas, isso você pode fazer sem DVD, sem notebook, sem nada. Você cadastra ela e depois que ela cadastrou, fica mais fácil, porque ela tem material para estudar, ela pode começar a usar os produtos, ela pode começar a acessar o site da empresa, ela pode ir num evento,
porque ela já está cadastrada, e mesmo até à distância ela pode ir num evento sem a sua participação direta. A gente precisa tornar um negócio simples de novo, porque era isso que funcionava, era isso que dava liga no negócio. O cimento do marketing multinível. Porque às vezes as pessoas estão empilhando um monte de cadastro, que é como se você tentasse empilhar um monte de tijolo sem colocar cimento, sem colocar uma estrutura confiável. Isso aí não se sustenta. Você pode colocar 1 milhão de tijolos, mas se bater um vento vai derrubar. Você precisa criar liga, e a liga é essa questão emocional, essa questão da duplicação, do dia a dia, de todo mundo ser capaz de fazer, a pessoa ter percepção de que o negócio está ao alcance dela. Porque se você fica muito dependente de DVD, de notebook, de multimídia, de reunião oficial, as pessoas têm qual leitura disso? Ah, eu só vou conseguir fazer esse negócio quando eu tiver um notebook, só vou conseguir fazer esse negócio quando eu tiver condições de organizar um evento num hotel. Então, você limita as pessoas, e o marketing multinível não é assim. O marketing multinível ele é inclusivo, todo mundo tem que ser capaz de desenvolver esse negócio. Você, como líder, tem que saber mostrar o plano com papel e caneta em 15 minutos. Você tem que ser capaz de sentar com um amigo num restaurante e rascunhar para ele a ideia que te faz brilhar os olhos. Por que você está tão empolgado com o seu plano? Mostra o seu plano para ele. O que você está fazendo? Eu quero chegar nesse lugar com esse resultado, fazendo isso, isso e isso. Você também tem interesse em fazer isso? Com certeza a pessoa vai olhar para você, e se você tiver confiança, se você tiver a atitude certa e, lógico, se você tiver coerência no plano que você montou, com certeza essa pessoa vai avaliar se essa possibilidade é boa para ela. E muitos vão dizer sim. E às vezes você vai se surpreender com isso. Muitos dos meus cadastros foram feitos dessa forma. Porque você fazer reunião de negócio, esperar para levar convidado na reunião de negócio, é roubada. A reunião de negócio é para ser a segunda apresentação do seu convidado. A primeira você faz com ele no papel, você faz na casa dele, na casa de um downline. Você faz a introdução e, se possível, vende o kit. E, se possível, vende o convite do próximo treinamento. Se ele não for, ótimo, convida para o evento público. Se ele não se cadastrar, ótimo, leva ele para o evento público. Mas se ele comprar o kit, se ele comprar o convite do treinamento, leva ele para o evento público. Só que a diferença é que quando ele for para lá, ele já vai aproveitar muito mais. Ele já vai se sentir parte. Ele já vai ser apresentado para a linha ascendente como um novo membro. Isso faz muita diferença. É melhor do que ele chegar nessa reunião como um convidado que caiu de paraquedas. A maioria das redes que eu conheço que tem um resultado expressivo no marketing multinível, e sólido principalmente, porque não adianta nada você crescer com 1 milhão de cadastros e a rede desmoronar. O que dá sustentação no marketing multinível são as relações humanas. E é a forma como você duplica. Portanto, essas redes que eu conheço, que trabalham no tete-a-tete, contato pessoal, de casa em casa, reunião de acompanhamento 72 horas, essas reuniões são as reuniões que fazem a rede virar presidente, virar diamante. Isso você pode perguntar para qualquer diamante presidente que você conheça. 90% deles foram feitos dessa forma. O resto, o que pode ter acontecido? De repente, a pessoa trabalhou sem essa preocupação, mas cadastrou alguém com esse comportamento. Querendo ou não, o resultado do marketing multinível vai vir dessa atitude, vai vir do trabalho no ABC, que é você pegar o seu downline pelo braço, trabalhar com ele pelo telefone, pode ser pela internet. Você pode fazer isso 1 hora por dia, desde que você faça com a atitude certa e faça com a lógica certa. A lógica é você, junto com o seu downline, ensinando ele a fazer alguma coisa. Isso vai desenvolvê-lo como líder e vai mostrar para ele que você de fato está comprometido, que você é independente. Ninguém faz o negócio por você, você faz por você. E isso vai dar para ele o quê? O exemplo. Ele vai entender que ele precisa fazer o mesmo. E logo ele está organizando a reunião dele, logo ele está fazendo a conferência dele, a ligação triangular. É muito simples, isso realmente funciona. Quando nós falamos do ritual das primeiras 72 horas, para quem está novo no curso, isso faz parte do módulo 2, da retenção, é uma das lições que você recebe por e-mail. Você vai ter o desafio de 7 dias que vem no programa, e você tem o ritual das primeiras 72 horas, cujo objetivo é criar esse envolvimento emocional, é você falar de sonhos, você falar do motivo que o seu downline tem para desenvolver esse negócio, ajudar ele a escrever no papel, ele tem que fazer aquele brainstorming, lembrar de tudo que ele gostaria de mudar na vida dele. Escreve, porque isso vai fazer com que ele marque isso de maneira muito forte. Além disso, você tem que ajudar também ele a entender sobre os produtos, sobre o plano de marketing, linha ascendente. Não é em detalhes. Você vai falar com um brilho nos olhos, você vai falar aquilo que mais te chamou a atenção nos produtos. Por que você gosta tanto dos produtos? Por que você gosta tanto desse plano? Por que você gosta tanto da sua linha ascendente? Por que você gosta tanto do sistema? Você vai passar para ele o seu sentimento, porque é isso que vai fazer com que ele tenha vínculos emocionais. Além disso, você vai promover o autodesenvolvimento dele, você vai dizer para ele que ele precisa ler livros positivos, ele precisa escutar áudios positivos, vídeos positivos. Gente, isso aqui não tem nada a ver com o programa multinível explosivo, isso vem muito antes. Eu aprendi dessa forma e a maioria dos líderes aprenderam dessa forma. Se não vai ser o programa multinível explosivo ou esse curso, não importa. Que você tenha os Segredos da Mente Milionária, que você tenha o maior vendedor do mundo, qualquer livro do Napoleon Hill, qualquer livro do John Maxwell, qualquer coisa que você possa ensinar para as pessoas sobre pensamento positivo. Porque, de um modo geral, todo mundo está sendo bombardeado
bombardeado de informações negativas todos os dias. Nós somos permanentemente ameaçados pela televisão. Eu assisto, às vezes, o jornal com o braço pro alto, porque parece que você é assaltado, você vai ter alguma desgraça acontecendo comigo, porque o jornal, a televisão só fala de problema. Então você precisa escolher as fontes que você vai usar como referência para o seu autodesenvolvimento. Se você acreditar que o mundo está perdido, que o país não vai para frente, que todos os políticos são corruptos e que trabalhar não leva a lugar nenhum, se você acreditar nisso, você não vai fazer nada para mudar. Então a mentalidade de um empreendedor é completamente diferente. Eu conheço muitos empresários, muitos líderes, pessoas que até assistem televisão, mas entra por um ouvido e sai pelo outro aquilo que não interessa. Você absorve uma ou outra informação e você dedica muito mais tempo à leitura, dedica muito mais tempo a um treinamento, a assistir um vídeo que vai te dar um pensamento positivo, uma reflexão. É muito mais saudável do que você ficar bombardeando a sua mente com informações negativas. Já basta os problemas que a gente tem no dia a dia para resolver situações, tem que pagar conta, tem que levar o filho no médico. Então para que precisa piorar as coisas? O seu tempo livre você tem que dedicar para o autodesenvolvimento. E isso você tem que duplicar para o seu downline imediatamente, porque ele vai ser bombardeado de críticas, ele vai ser bombardeado de pensamentos negativos todos os dias. Ele vai acabar acreditando que esse negócio também não vai dar certo. Então você precisa preparar a mente dele para pensar de uma forma nova. É isso que a gente fala de mentalidade próspera. Você precisa usar um pouco dos conceitos da lei da atração. Então outro livro muito interessante é O Segredo. Então a gente nunca tem uma fonte só. Eu sou um ávido pesquisador, eu tenho um monte de livros, eu estou sempre estudando, porque é da onde eu me inspiro e o que me faz acordar todos os dias confiante de que amanhã vai ser melhor. Porque se eu não tiver esse tipo de suplemento mental, a gente tem muitas empresas aí que trabalham com suplementos, mas a gente precisa de suplemento mental também. E isso é o quê? Através do treinamento, através do autodesenvolvimento, através da leitura. Você tem que estimular isso na tua equipe. E além disso, você vai montar com ele um plano de ação para os primeiros 7 a 15 dias, que pode ser o desafio de 7 dias, mas pode ser também o seu plano de ação, não importa. O importante é você entender que ele tem que entrar em ação imediatamente, porque é isso que vai fazer com que ele exercite essas habilidades e ele valorize o negócio, porque ele vai criar a história de impacto e isso vai gerar para ele uma série de outras possibilidades, até se ele patrocinar alguém, que vai aumentar a retenção, vai aumentar o compromisso, vai aumentar a vontade dele de se desenvolver, de investir, de se desafiar. Então, isso é um período curto que você tem para fazer ele colar no negócio, para fixar ele no negócio. Você tem que ser capaz de fazer, independente da reunião. Isso você vai fazer na casa dele, numa reunião de 30 minutos. No dia seguinte que ele se patrocinou, pega, liga para ele, conversa com ele, passa para ele essas instruções, encoraje ele, fale com entusiasmo, fale do que você está fazendo. Isso com certeza vai dar para ele muito mais confiança para enfrentar as adversidades. Organize as reuniões na casa dele, organize com os convidados dele, ajude ele a fazer os primeiros contatos, faça acompanhamento com os convidados dele, junto com ele. Não é porque você vai fazer por ele o resto da vida. Ele precisa ver como você faz. Então faça algumas vezes na frente dele, por 2 motivos. Primeiro, ele vai te respeitar muito mais e vai te escutar muito mais. Segundo, ele vai ver como você faz e vai se sentir na obrigação de fazer o mesmo. E quando ele começar a duplicar essa mesma atitude, o downline dele vai se sentir na obrigação de fazer o mesmo. Então isso aí é que constrói a profundidade. Quando você tem o ABC. E isso tem que ser feito nos primeiros 7 a 15 dias. Não tenha dúvida de que isso precisa fazer. Se você não fizer, é sorte. O resultado vai ser baseado na sorte. Você vai dar a sorte de encontrar alguém que estava pronto. Mas isso aí, a probabilidade é muito menor do que você ensinar as pessoas como fazer. Então não existe desculpa. Você tem que ensinar para as pessoas e principalmente você precisa ter clareza disso para você. Que não existe desculpa. Tudo que você inventar para justificar você não fazer alguma coisa, não pode ser uma desculpa. O que existe é motivo. Você pode ter outras prioridades. Então seja coerente. Se você não quer ir numa reunião, se você não quer fazer dessa forma o negócio, você pode falar simplesmente que você não quer. O que você não pode é você se enganar, falando que não é capaz, você não tem tempo, não tem condições. Tudo é prioridade. Se você tem alguma coisa mais importante para fazer, aí eu entendo. Mas se você não tem nada mais importante, você precisa fazer o que é necessário. A questão da clareza, a questão do pensamento estruturado. Você precisa ter independência para ser organizado, disciplinado, responsável. Independência para absorver os nãos, as críticas, sem desanimar, porque isso vai acontecer e vai acontecer muito. Independência para acreditar na sua capacidade de aprender. Se você hoje não sabe nada, não importa, você vai aprender. Você tem que acreditar nisso. E por mais que alguém diga para você que você é um incompetente, que você é incapaz, seu familiar às vezes vai dizer: você nunca termina nada que você começa, você nunca deu certo para nada, agora você acha que vai dar certo no marketing multinível. Quantas vezes a gente ouve essas coisas? Então tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Por isso o seu downline tem que ouvir muito pensamento positivo, tem que ler muito pensamento positivo, porque ele precisa acreditar que isso não é verdade. Ele pode mudar a realidade dele, ele pode mudar o paradigma dele, desde que ele mude as atitudes, desde que ele se esforce também. Mas ele vai querer se esforçar se ele perceber que é possível, se ele ver que outras pessoas estão conseguindo. Então você tem que também ter independência para anotar, para estudar, experimentar
experimentar, errar, cair, levantar, porque na vida a gente aprende dessa forma. Você não precisa ter medo de pagar mico, como a gente vê as pessoas aí. Se eu fizer aquilo ali, vou passar por ridículo, as pessoas vão me criticar. Isso vai te travar. Se você ficar pensando dessa forma, você não vai desenvolver nenhuma habilidade nova. Você precisa se desafiar. Se alguém quiser falar mal de você, é problema deles. Não são eles que vão pagar suas contas, não são eles que vão alcançar aquele sonho, aquele motivo que faz você acordar todos os dias mais cedo e dormir mais tarde. Por isso, de novo, você precisa ter clareza do seu objetivo, porque o objetivo é seu. As pessoas que estão te criticando, estão te questionando, elas têm os objetivos delas. Paciência com elas. Respeite o objetivo delas, mas também exija respeito em relação às suas decisões. Você, quando tem independência para tudo isso, você também assume o risco de dar certo. Porque a maioria das pessoas não querem assumir o risco porque elas acham que pode dar errado. Mas você também, quando não faz nada novo, você tem 100% de certeza de que não vai dar certo. Por que não arriscar dar certo? Vai que dá certo. Vai que o marketing multinível muda a sua vida de verdade. Vai que aquele objetivo que você colocou e nem acreditava muito, você escreveu no papel porque o seu upline ou porque o Sérgio Buarque no livro falou para você escrever e de repente tem lá o exercício do programa Multinível Explosivo. Tem um monte de exercício lá. Que o objetivo é justamente você colocar no papel os seus sonhos, o que você quer realizar, e se você fizer, eu garanto pra você, aquilo vai ficar muito mais marcado e aquilo pode ser um motivo pra você continuar no negócio. Então, preencha mesmo, sem medo de ser feliz e sem medo de pensar grande, porque de repente pode dar certo. Tá correndo o risco daquilo dar certo. E olha que maravilha se der. Você tem a independência pra escolher seus parceiros e aliados. Se aquela pessoa não tá contribuindo, não precisa andar do lado dela, não precisa insistir pra ela entrar na sua rede. Por que você patrocina um downline que você sabe que ele vai te dar muito trabalho? Já na hora que você fala dele, ele já xinga você, já fala que o negócio é uma furada, e você continua insistindo. Dá um tempo pra ele, porque às vezes o seu próprio resultado vai fazer com que ele mude a atitude e você vai ter uma segunda chance de falar com outra postura. O que você não pode é se desgastar com uma pessoa que não vale a pena, é jogar tempo fora com alguém que não vale a pena. E isso também vale pros seus downlines. De repente você patrocinou uma pessoa, mas fica dando desculpa, não quer fazer, tem outras prioridades, acha tudo uma grande bobagem. Essa pessoa não merece, né? O ascendente que de repente está falando bobagem pra você, também não merece. Escolhe o ascendente que você vai ouvir. Você pode respeitar todos eles. Respeite todos os ascendentes, edifique, fale bem de todas as qualidades deles. Mas você sabe que aquele ascendente ele não é muito ético, ele não é muito confiável, então não cola nele. Você sabe que tem um outro ascendente que de repente é o quinto, sexto na sua liderança, mas ele é muito mais sério, muito mais comprometido e com ele você se identifica mais. Ótimo, aprenda mais com ele. O que ele falar você anota com mais atenção. Você duplica para a tua rede. Mas isso aí é uma questão de você escolher. Por isso a independência. Você não precisa acreditar no que os outros estão te dizendo. Se o teu patrocinador diz que você tem que ir por uma direção, eu garanto que ele está bem intencionado, mas talvez ele não esteja certo. Então, é importante que você busque a fonte confiável. Quem está certo? E isso é o quê? É o líder que tem resultado. É o seu ascendente que está fazendo um negócio e que está comprometido. Essa pessoa vai te apoiar. Você também é livre. Você tem independência para escolher seus pensamentos. Se você quer ser negativista, se você quer ser positivo, você tem independência para viver com mais otimismo, né? Para acreditar mais, para buscar fontes mais agradáveis para te inspirar. Você também não precisa de ninguém que não queira pagar o preço. Você pode investir o seu tempo com sabedoria. Porque como nós vimos no programa Multinível Explosivo, logo no início, no e-book mesmo, quem já baixou os primeiros 8 capítulos já fala sobre o tempo com muita clareza. O nosso patrimônio, o nosso bem mais importante, mais valioso. Se você não dedicar o seu tempo ao que realmente importa, ao que realmente vai te levar para frente, você vai adiar os seus resultados. Tenha clareza e tenha independência para dizer não. Às vezes alguém te pede alguma coisa, faz isso para mim, faz aquilo para mim, mas aquilo você sabe que vai te desviar do foco, vai te desviar do rumo. Então diga não, diga com simpatia, porém diga não. Aprenda a dizer não, porque as pessoas às vezes elas estão bem intencionadas, mas elas não conhecem o seu plano. Elas não sabem o quanto aquilo pode impactar negativamente nos seus resultados. Simplesmente diga, olha, eu adoraria te ajudar, mas infelizmente eu não posso. A pessoa vai ter que entender. Você vai chegar onde quiser quando patrocinar com postura e duplicar líderes. E você precisa da independência para ser exemplo. O que você mais quer é que a sua rede seja independente. O que você mais quer é que você daqui a pouco, daqui a 2, daqui a 3 anos, você tenha dezenas, centenas de líderes independentes na sua downline. De modo que você vai poder se ausentar, vai poder viajar, vai poder curtir a sua vida e a sua rede vai continuar vibrante, crescendo, porque tem um monte de pessoas preparadas com os sonhos delas dispostas a desenvolver esse negócio. A independência, a liberdade, a renda residual depende de você, primeiramente, ser um exemplo nessa questão da independência. E isso é desde o primeiro momento. Você não precisa
depender de nada nem de ninguém. Porque todo empreendedor é independente, toda pessoa de sucesso. Declare hoje a sua independência. Se hoje eu tenho algo de importante para te passar, assim que nós sairmos dessa palestra, você pegue um papel e escreva aquilo que não está sendo legal no seu plano, refaça o seu plano. E principalmente um plano de atitude, um plano de ação, um plano que você vai escrever tudo aquilo que você não quer mais fazer porque está te atrapalhando e aquilo que você pode fazer para melhorar. Você pode usar o programa como inspiração, mas você pode fazer também da sua própria cabeça. É só você lembrar daquilo que está te atrapalhando. Você sabe, eu tenho certeza que você sabe. Porque na hora que você chega em casa, que você fica triste, você vai dormir com um monte de pensamento ruim na cabeça, é porque você sabe que aquele dia não rendeu como deveria. Aquele dia não foi aplicado no que realmente você gostaria que fosse. Tem alguma coisa errada na sua vida que você precisa mudar. E se você trabalha com foco, com planejamento, e você tem a atitude certa, no final do dia você está radiante, porque você sabe que você fez o seu melhor. Isso muda muito o seu estado de espírito e as suas possibilidades. As pessoas percebem isso. Você fica com um novo astral. Você para de reclamar, porque as coisas começam a acontecer de maneira muito mais natural para você. Porque a lei da atração, de fato, funciona. Pode ter certeza disso. Quando você está com a mentalidade boa, as coisas começam a acontecer. Então, declare hoje a sua independência. Agora, aquele resumo que nós sempre fazemos do que nós vimos hoje. O que aprendemos sobre independência? Primeiro, liderar é não depender de ninguém. Você não pode construir esse negócio na saia dos seus ascendentes. Você não pode construir esse negócio dependendo dos seus downlines. Então, aproveite o apoio que você tem, mas jamais dependa dos outros. Jamais dependa dos seus uplines. Além disso, ajude as pessoas que você trouxe, ajude seus amigos, seus parentes, mas não espere por eles. Faça o máximo possível na primeira semana, na segunda semana, para que eles conheçam o negócio, para que eles se envolvam no negócio. Use o ritual das primeiras 72 horas para criar aquele vínculo emocional com os produtos, com a empresa, plano de marketing, com os líderes, com o sistema, tudo que você puder fazer. Pega ele pelo braço, vai com eles fazer uma apresentação, vai fazer com eles uma reunião, e se eles não puderem, se eles derem desculpa, tudo bem, aceite. Lembre para eles quanto é que isso é importante. Diga para ele, olha, isso é muito importante que seja feito na primeira semana, é muito importante que seja feito na segunda. E por isso existe o desafio, para te ajudar a dar esse senso de urgência pro seu downline. Mas se ele não quiser, você seja sincero com ele. Você pode falar, então tá, qual é o seu ritmo? Qual é o seu plano? O que você pretende fazer? Eu vou te respeitar e vou te apoiar dentro do possível, mas já tô te avisando que isso vai acabar te atrapalhando. Se você não aproveitar esse momento, vai ser mais difícil lá pra frente. Eu vou estar disponível, mas eu sugiro que a gente faça alguma coisa pelo menos agora. E ele vai acabar fazendo. E se você fizer um pequeno envolvimento com ele nos primeiros dias, ele vai se motivar, ele vai acabar se envolvendo, ele vai começar a duplicar a coisa certa. Você pode usar os recursos que a gente tem, pode usar o sistema da sua empresa, pode usar o que você tiver disponível para inspirá-los nessa direção. Utilize o sistema, mas aprenda a fazer por sua conta. O principal tópico da independência, desse módulo de independência, é a questão do sistema, é o contraponto de tudo que nós falamos até agora, porque o sistema de fato ele é vital, ele é muito importante, ele vai te ajudar demais, mas ele vai te ajudar pontualmente em algumas situações, em alguns momentos durante a sua caminhada. Você vai aprender do sistema, ele vai servir de referência, vai ser o seu desenvolvimento técnico, você vai aprender com o sistema, o seu relacionamento com a linha ascendente vai ser pelo sistema, mas é importante que você entenda que o sistema não vai estar com você todos os dias, todos os momentos. Você precisa cuidar do seu grupo independente do sistema, você precisa se preparar para fazer o negócio da maneira simples, de casa em casa, de pessoa a pessoa, por telefone, por internet, não importa, mas você precisa fazer por sua conta. E para terminar, independência é o maior exemplo que você pode dar. Quando você faz isso de maneira correta, quando você ensina as pessoas a duplicarem o ABC, que nós explicamos em detalhes no programa, o ABC nada mais é do que você, como instrutor, junto com o seu downline, fazendo alguma coisa juntos, que pode ser o acompanhamento do novo distribuidor, pode ser uma venda, pode ser uma demonstração de produto, pode ser um treinamento para iniciante, não importa, mas você, junto com o seu downline, fazendo para que ele veja como você faz. Isso é o ABC, isso é poderoso demais. Se você não teve isso porque, por algum motivo, o seu patrocinador não estava presente, não estava próximo, sinto pela sua dificuldade, mas acredito que ela pode também ser muito útil se você transformar isso em força para crescer, em desenvolvimento mais rápido. Agora, isso não significa que você vai duplicar o mesmo erro. Se o seu patrocinador, se o seu linha ascendente não fez com você, não é por isso que você vai dar menos importância para essa questão, porque isso, sem dúvida alguma, vai fazer uma grande diferença nos seus resultados. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para falar sobre independência. Um grande abraço, sucesso! É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.